Olá, caros colegas, vamos aí gravar mais um vídeo, parece que é o 23º, né? Desta coletânea de vídeos estudando sobre atos de ofício para concurso público. No último encontro, nós paramos no artigo 591 da responsabilidade patrimonial. Nós vamos dar seguimento, primeiro pedindo a bênção do nosso Pai, para que nós tenhamos o sucesso tão almejado por todos vocês. Colegas, quando se fala em responsabilidade patrimonial, consiste no vínculo de natureza processual que sujeita os bens de uma pessoa devedora ou não à execução. Responsabilidade patrimonial consiste no vínculo de natureza processual que sujeita os bens de uma pessoa devedora ou não à execução. A responsabilidade patrimonial pode ser originária ou secundária. Originária ou secundária. Em princípio, somente o devedor, o patrimônio do devedor, o vencido na ação de conhecimento ou o que figura como devedor no título extrajudicial, responde pela dívida. Diz o artigo 591 que o devedor responde para o cumprimento de suas obrigações com todos os seus presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei. Neste caso, disse que a responsabilidade é originária. Peraí, falou que presentes e futuros. Presentes são os bens que o devedor já possuía no momento em que surge a obrigação. Os bens que o devedor já possuía no momento em que surge a obrigação. E futuros? Futuros são os bens adquiridos depois da constituição da dívida e enquanto não estiver extinta. Já a responsabilidade secundária, a execução pode sujeitar também o patrimônio de pessoas que não figuram como devedoras. Aliás, de pessoas que sequer foram citadas para a execução. É aí que denominamos de responsabilidade secundária. O artigo 592 elenca as hipóteses de responsabilidade secundária, estabelecendo que ficam sujeitos à execução determinados bens que não mais pertençam ao devedor, ou, ainda que pertençam, não se encontrem em sua posse. Continua. A linha A. O sucessor a título singular. A linha B. O sócio nos termos da lei. A linha C. Do devedor quando em poder de terceiros. A linha E. Alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. Vamos de novo. O que diz o artigo 592? 592. Elenca as hipóteses de responsabilidade secundária. Estabelece que ficam sujeitos à execução determinados bens que não mais pertencem ao devedor ou, ainda que pertençam, não se encontram em sua posse. Vamos lá. Vamos ver quais são essas hipóteses. Primeira, do sucessor a título singular. Do sucessor a título singular.
do sucessor a título singular. Tratando-se de execução em direito real ou obrigação rei persecutória, o sucessor a título singular de que trata o inciso 1 do 592 é aquele que adquiriu a coisa litigiosa no curso do processo de conhecimento ou de execução. Tenha ou não substituído a parte originária da demanda. A execução fundada em direito real é aquela que visa a realização de um dos direitos relacionados à propriedade, à superfície, à servidão, usufruto, uso, habitação, direito do promitente comprador do imóvel, penhor, hipoteca e anticrese. Obrigação rei persecutória é aquela pela qual o devedor se obriga a restituir a coisa ao proprietário. Novamente, obrigação rei persecutória é aquela pela qual o devedor se obriga a restituir a coisa ao proprietário. O bem adquirido, nessas circunstâncias, fica submetido à execução, a respeito de o adquirente não ser parte no processo de conhecimento ou de execução. Ficam sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da lei. Em princípio, caros colegas, os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade. Em certos casos, entretanto, o sócio responde solidariamente, por obrigação contraída pela pessoa jurídica por ele integrada. Solidariamente quer dizer, preste atenção, José, Antônio e Maria devem 10 mil reais a Carlos. Essa dívida é solidária, Carlos pode cobrar de qualquer um dos três, o total ou parcelado. Continuando, é o que ocorre quando há solidariedade natural entre o sócio e a pessoa jurídica. Por exemplo, na sociedade em nome coletivo ou solidariamente extraordinária, decorrente de violação do contrato ou de gestão abusiva. A responsabilidade patrimonial extraordinária dos sócios decorrerá da aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica desenvolveu-se com o fim e princípio de prevenir o desvio de finalidade de um ente empresarial, seja através de fraude à lei, aos credores ou ao contrato social. Isso é, visando única e exclusivamente responsabilizar a má-fé dos sócios administradores. Na desconsideração, o juiz, ignorando a existência da pessoa jurídica no caso concreto, supera a autonomia da sociedade para alcançar o patrimônio dos sócios. 592. Ficam sujeitos à execução os bens do devedor quando em poder de terceiros. O fato de os bens do devedor estarem em poder de terceiros, a toda evidência, não constitui obstáculo à execução. O fato de os bens do devedor estarem em poder de terceiros não constitui obstáculo de execução. Artigo 592, inciso 4.
ficam sujeitos à execução os bens do cônjuge nos casos em que seus bens próprios, reservados de sua meação, respondem pela dívida. Em regra geral, qualquer que seja o regime de casamento, somente os bens do cônjuge que firmou a dívida respondem pela respectiva execução. Acontece que, tratando-se de dívida contraída em benefício da família, todos os bens dos cônjuges respondem pela dívida. Acontece que dívida contraída em benefício da família, todos os bens dos cônjuges respondem pela dívida. O cônjuge do executado tem legitimidade para discutir a dívida, por meio dos embargos à execução, e para defender sua meação via embargos de terceiro. Letra E, que é o inciso 5. O devedor ficam sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude de execução. Ou seja, ficam sujeitos à execução os bens alienados ou gravados em fraude à execução. Será fraudulenta a alienação no curso do processo de conhecimento ou de execução envolvendo direitos reais. Envolvendo direitos reais. Pelo inciso 2, bastará o julgamento de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência para a caracterização da execução. Que diz o artigo 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou a oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real, direito às coisas, quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência. 3. Nos demais casos expressos em lei. Nos demais casos expresso em lei. Caros colegas, diz o artigo 594. O credor que estiver por direito de retenção na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover execução sobre os outros bens, senão depois de executida a coisa que se achar em seu poder. 595. O fiador, quando executado, poderá nomear a penhora bens livres e desembaraçados do devedor. Os bens do fiador ficarão, porém, sujeitos à execução. Se o devedor forem... Desculpa, o telefone tocou, embaracei aqui. Os bens do fiador ficarão, porém, sujeitos à execução, se os do devedor forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Parágrafo único. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos autos do mesmo processo. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas sociedades, senão nos casos previstos em lei, como lá que nós já falamos no início. Não é isso? Quando eu comentei com vocês sobre a desconsideração da pessoa jurídica. O sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem direito a exigir que seja o primeiro executido os bens da sociedade. Cumpre ao sócio que alegar o benefício deste artigo nomear bens da sociedade, cito na mesma comarca,
livres e desembaraçados, quantos bastem para pagar o débito. 597. O espólio responde pela dívida do falecido. O espólio responde pela dívida do falecido. Mas, olha, Cláudia, acho que é a Cláudia mesmo que me fez essa pergunta. Presta atenção, Claudineia. Feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na proporção da parte que na herança lhe coube. Na proporção da parte que na herança lhe coube. Compreenderam, caros colegas? É isso aí. Vocês estão vendo que não é esse bicho de 24 cabeças, como dizem os alunos, né? Muito bem. Nós vamos falar agora sobre as diversas espécies de execução. Diversas espécies de execução. Vamos lá, qual que é o dispositivo? 612. 612. O devedor, primeiro, da entrega de coisa certa. Colegas, tratando-se de título judicial, execução não haverá, mas sim efetivação da tutela. E a efetivação será feita no curso do processo de conhecimento ou depois de transitada em julgado da sentença, independentemente da instauração de outro processo, de acordo com a regulamentação específica. Nós não estamos falando da execução para entrega de coisa certa. O devedor é citado para, no prazo de 10 dias, satisfazer a obrigação, entregar a coisa, ou seguro o juízo pelo depósito. Apresentar embargos. O juiz, ao despachar a inicial, determinando a citação, poderá fixar multa por dia de atraso no cumprimento da obrigação, ficando o respectivo valor sujeito a alteração caso se revele insuficiente ou excessivo. Caros colegas, observe-se que também o procedimento de execução para entrega de coisa, constante do título extrajudicial, contempla um sistema misto de coerção e subrogação. A multa visa pressionar o devedor a entregar a coisa. A multa visa pressionar o devedor a entregar a coisa. De modo que, se o valor fixado não for suficiente para influir no ânimo do devedor, poderá ser elevado. Quando fala entregar a coisa, neste caso, lavra-se o respectivo termo e a execução é extinta, exceto se o título estabelecer o pagamento de frutos e ou ressarcimento de prejuízos, bem como se houver incidência de multa em decorrência de entrega de coisa, da coisa não ter sido efetuada no prazo, hipótese em que a execução transmuda-se em execução por quantia certa, exigindo a prévia liquidação, se for o caso. E para depositar a coisa. Em vez de entregá-la, pode o devedor depositar a coisa e opor embargos no prazo de 10 dias. Opor embargos no prazo de 10 dias, a contar do termo de depósito. Note-se que, na execução por quantia, não há necessidade de garantia do juízo para oposição de embargos, cujo prazo é de 15 dias, contada a juntada dos autos do mandado de citação. Entretanto, a execução para entrega de coisa, por haver norma especial, a garantia é necessária e o prazo é de 10 dias a contar do depósito. Permanecer inerte. Permanecer inerte. O devedor pode, então, assumir a seguinte atitude: entregar a coisa, depositar a coisa, permanecer inerte. Ou seja, não sendo a coisa entregue ou depositada, expedir-se-á em favor do credor
mandado de emissão na posse ou de busca e apreensão, conforme se tratar de imóvel ou de móvel. Execução para entrega de coisa incerta. Incerta. Quando se tratar de coisa determinada pelo gênero e quantidade, um cavalo ou um grande criador, por exemplo, um cavalo ou deixa eu ver o que mais, um cachorro, né? De um grande criador, onde tem várias espécies. Antes de proceder à execução propriamente dita, é indispensável, é necessária a escolha da coisa, ou seja, a concentração da obrigação. Essa peculiaridade caracteriza o procedimento da execução para entrega de coisa incerta, que é regulada pelos artigos 629 e 630. Competirá a escolha ao credor ou ao devedor, conforme dispuser o título. Se nada dispuser no título, a escolha pertencerá ao devedor. Ao devedor. Pois bem, se a escolha couber ao credor, caberá ele indicar a coisa na petição inicial. Se a escolha couber ao credor, caberá ele indicar a escolha na petição inicial, seguindo-se a citação do devedor, para que, dentro de 10 dias, satisfazer a obrigação ou, seguro o juízo pelo depósito, apresentar embargos, os quais, de regra, terão efeito suspensivo. Colegas, cabendo ao devedor a escolha, este será citado para entregá-la individualizada, no prazo de 10 dias. Qualquer das partes poderá, em 48 horas, impugnar a escolha. Não gostei daquele cavalo que o meu devedor escolheu, ouvindo o perito de sua nomeação. O devedor não está obrigado a escolher a melhor coisa, mas também não poderá dar a pior. Não está obrigado a escolher a pior, a melhor, mas não poderá dar a pior. Igualmente, o credor não pode escolher a melhor, nem está obrigado a aceitar a pior. Procedimento semelhante é adotado quando se trata de prestação decorrente de obrigação alternativa. Mesma coisa podemos fazer com as obrigações alternativas. Nas obrigações alternativas, que podem ser de dar, fazer ou não fazer, por exemplo, o dever de construir uma casa ou pagar quantia equivalente ao seu valor. Quando a escolha couber ao devedor, esse será citado para exercer a opção e realizar a prestação no prazo de 10 dias. Se outro prazo não lhe for determinado em lei, no contrato ou na sentença. Se a escolha couber ao credor, a petição inicial da execução indicará a coisa a ser entregue. Obrigação de entregar coisa certa e coisa incerta foi o que nós acabamos de estudar. Estão dispostos no artigo 621 a 631. Vamos ver ainda a obrigação de fazer e de não fazer. Artigo 632 a 645. A obrigação de fazer é aquela em que o devedor se comprometeu a prestar ato positivo. Por exemplo, construir um muro, escrever um livro. A obrigação de não fazer é aquela em que o devedor assume o compromisso de abster-se
de praticar determinado ato, de deixar de praticar determinado ato, como não construir uma casa ou um edifício com mais de 3 andares, não impedir a passagem do vizinho. Quando os títulos judiciais, sentença ou acordo, dirimirem lide referente a tais modalidades de obrigações, na hipótese da procedência do pedido, não só contém a condenação do réu, mas também um mandamento, uma ordem. Só com uma ordem, no sentido de que o preceito será imediatamente cumprido ou efetivado, independentemente de instauração de processo executivo. O adimplemento do comando judicial sujeita o devedor ao pagamento de multa periódica, também denominada de astreinte pela doutrina. Multa periódica, também denominada astreinte pela doutrina. Caros colegas, caso seja necessário, é possível a requisição de força policial. Nós vamos encerrar esse vídeo e no próximo nós vamos falar de execução de obrigações de fazer. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês. Não se esqueçam de acessar a minha página www.hernandoadvogado.blogspot.com.br. Um grande abraço.